Uma boa noite a todos vocês. Que Deus esteja, com a graça dele, ministrando as nossas vidas. Eu disse o texto, Romanos 14, verso 9. Se não, já anote. Esse é o texto que o Senhor falará aos nossos corações. Querido, olha que texto maravilhoso, um texto que fala da relação de comunidade, de igreja. E é interessante que Paulo ele pega aqui uma regra tão maravilhosa, uma regra tão profunda, que por muitas vezes é mal interpretada, ignorada, mas é algo assim que traz uma profundidade para a nossa vida espiritual tremenda. Olha esse texto comigo. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que o despreza seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Preste atenção nessa frasezinha agora. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que você considera um bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Amém. Não sei quanto desse texto você conseguiu absorver, mas esse é o texto que o Senhor irá usar para nos falar hoje. Pai, nosso coração está acessível, totalmente acessível. Fala, Senhor, fala nesse lugar, Deus. Nós queremos pedir profundamente a ação do Teu Espírito aqui. Profundamente, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz, nós queremos entender o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar do reino de Deus. E por isso fomos a esse texto. Queridos, você já observou que o reino de Deus é a coisa que está por aí? Por exemplo, buscar em primeiro lugar e a sua justiça, nunca se esqueça. É interessante que as pessoas falam, você tem que priorizar o reino. O reino sempre está na nossa descrição de fé. Eu não sei se na nossa prática a gente compreende bem. Aliás, parabenizar as mulheres. Quero justificar homens, por que eu estou com essas rosas aqui. Eu deixei em homenagem a elas. Deus abençoe vocês, mulheres. Fortaleça, edifique, que você seja uma mulher sábia, que sua casa seja forte, tanto quanto sua sabedoria. Amém? E que o Espírito Santo seja esse que produza essa sabedoria, tá? Em nome de Jesus. Vocês já tiveram aqui de manhã, sinal bonito, né? Ficou muito bonito, muito bom. Eu amo as redes, e logo mais a gente vai ter uma aí para os homens. Caraca, nada empolgado vocês vão. Vou cancelar então o churrasco da rede, só vai ser a rede agora. Queridos,
É interessante que quando a gente fala do reino de Deus, a gente tem algumas ideias que não batem com a ideia bíblica. Para reino, é a mesma ideia do corpo. Quando a gente fala corpo de Cristo, a pessoa dispara, que acha que Paulo, quando ele pensou a verdade corpo, quando ele revelou a verdade corpo de Cristo, ou seja, que nós somos membros de um corpo, ele estava falando isso porque haveriam de ter muitas denominações, então ele teria que fazer alguma ideia para dizer assim, você está unido a mim, eu estou unido a você. Você acha mesmo que Paulo tinha a intenção de escrever para uma igreja futura, denominacional? Negativo. Quando a gente fala reino de Deus, a gente traz um conceito que parece assim, enigmático. A verdade é que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é muito mal compreendido. O reino de Deus, ele é a principal mensagem de Jesus e dos apóstolos. Se você for estudar tudo aquilo que foi pregado, o reino é o apontamento, é a mensagem. Apesar de Cristo ser aquele que faz entrar no reino, aquele que resgatou o homem para de novo herdar o reino, porém, a mensagem de Jesus é arrependei-vos porque eu cheguei, arrependei-vos porque é chegado o reino. Só que às vezes essa dinâmica de vida no reino, ela é muito mal compreendida e pessoas, elas passam por dentro de igreja e nunca tiveram uma experiência em falar assim, agora eu entendo e me enganjo pelo reino. Não é tão sério que algo que deveria ocupar o primeiro lugar das nossas vidas ser tão mal compreendido? Não é algo tão sério que a coisa que nós pedimos antes de qualquer coisa na oração que Jesus nos ensinou, Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino. Uma das primeiras coisas antes do pão, depois que pedimos o reino e sua vontade, vem então o pão nosso cada dia dá-nos hoje. Antes das nossas necessidades vem o reino. No texto que nós citamos, em buscar primeiro o reino, ele está falando de necessidade básica, e ele fala que o reino vem primeiro. Eu escolhi esse texto de Paulo, porque ele é um texto interessantíssimo. Ele trata de situações onde irmãos estavam divergindo, e como que eles deveriam, nessa divergência, se portar com o outro. Como é o comportamento quando a gente encontra pontos de vista diferentes? Querido, eu me sinto numa geração que precisa desse texto. Quinta-feira, quem estava aqui, eu quero até corrigir um detalhe, eu brinquei assim, falei assim, olha, tem igreja dando pipoca, eu brinquei assim, né? Falei assim, hoje eu estudei comendo pipoca. Falei, seria bom a gente ficar aqui comendo pipoca e ouvindo a palavra de Deus. Aí eu falei assim, mas qual é o mal de uma igreja dar pipoca? O problema é que tinha igreja vendendo pipoca. Isso não pode não. Né? Aí virou cinema. Agora vamos supor, meu irmão, de coração, olha para mim aqui. Nós nos apegamos a detalhes pequenos, insignificantes, diante da grandeza da fé que nós possuímos. Eu vou te mostrar que é exatamente isso que Paulo está falando. Ele está falando assim, enquanto a discussão de vocês serve, não dá em nada e serve para coisa nenhuma, vocês deveriam ter algo muito mais relevante para pensar. Quanto vocês acham que a fé de vocês lida com comida e bebida, ela lida com a paz, justiça e alegria no Espírito Santo? Porque isso é o reino. Ele faz questão de definir o reino. Até então, ninguém tinha tecido características do reino. Mas Paulo traz aqui, justiça é reino, paz é reino, alegria é reino. Então preste atenção. Esse texto mostra que nós podemos assumir, frente aos fracos, duas posturas: construir ou destruir. Você pode estar sendo, querido, simplesmente a pedra de tropeço de alguém, o escândalo da vida de alguém, aquilo que limita o acesso de alguém ao reino de Deus. Ei, nesse texto, Paulo nos ensina que a postura de convivência é uma postura de nivelamento por baixo. A gente tem que cuidar dos menores. Esses dias a Andressa precisou pegar Felipe às pressas no colégio pra gente. Aí a pastora falou assim, pode ir para a igreja, que ela ainda não chegou. Eu falei assim, não, que isso, já deu 15 minutos. Tava ela, Michele e Paulinho.
Aí ela falou assim, mas eles estão com as crianças. Eu falei assim, não é possível. Ela a Andressa anda rápido. Eu falei, amor, liga para a Andressa. Porque se a gente parar lá na igreja, tiver que voltar na casa da Andressa, quando a gente chegou aqui na igreja, a Andressa ainda estava chegando. Por quê? Não é o Paulinho, não é a Andressa, não é a Michele, que se exercitam, que se mexem, que andam bastante. Não, a questão é Arthur, Ih, meu Deus, Manu e Felipe. Não, o Felipe eu deixei por último porque a Manu sumiu da mente. Eu fiquei com Malu. É a próxima. Eu também acho. Esse negócio vai reverter. Tem que vir gêmeos, Mateus e Malu. 2 menininhos? Não, tinha que tentar pelo menos um menino. Eu não aceito isso não, no Marcelo. Basicamente, olhe para mim. Antes que você viaje, porque você lê um texto que vai te falar assim, ó, te dá essa opção aqui, ó. Você tem uma fé que paralisaria a vida de alguém? Tenha ela, porém, entre você e Deus. Aí você fala, pronto. Eu vou sair daqui e vou fumar um cigarro? Achei na Bíblia. É entre eu e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso, desde que o outro não veja, não é escândalo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A essência do evangelho estava confusa. Nós tínhamos aqui uma comunidade de judeus e gentios convivendo. O judaísmo estava espalhado e o cristianismo estava indo. E quando o cristianismo chegava, os judeus falavam assim, mas espera aí, muda tudo. Não é o Deus que revelou o filho dele? Então muda tudo mesmo? Tudo muda? Aí vinha alguns judeus e falavam assim, negativo. Vamos fazer o seguinte, para ser salvo, você continua observando alguns dias. O sábado, dias sagrados, festas sagradas. Tem problema, pastor, nisso? Esse é o ponto. Nós somos tão ruins, nós somos uma geração tão fraca, porque a gente discute sobre a pipoca. A gente vai para a pipoca, meu irmão. A gente vai para, sabe? Tantos detalhes ridículos e a gente não conversa sobre uma coisa mais profunda. Preste atenção nisso aqui. Esses homens, Paulo está considerando que ninguém vai perder a salvação porque ele celebrou tabernáculo, Páscoa. Ele está falando, olha, e ainda é pior, porque esses homens vão falar assim, nós lemos o texto todo, do 8 para cima, do 1 ao 8, ele vai trabalhar a seguinte ideia, se ele come, ele está comendo para que fim? Para agradar a Deus. Ele está dizendo que quem pega o que o outro proíbe de comer e come, ele fala assim, está comendo para agradar a Deus. Ele está dizendo o seguinte, peraí, mas tudo não é um culto? Para a pessoa que é mais profunda, ela não vive num culto a Deus, ela não vive numa esfera de vida onde Deus, ela não entrou num lugar onde Deus é o regente de tudo, chamado reino. Então ela não entende que comer, ela come como cidadão do reino, que se relacionar, ela se relaciona como um cidadão do reino. Então que mal e que tipo de alimento que deveria ser privativo dessa pessoa? Ele está falando, mas tem uns irmãos que já pensam diferente. Eles viram e falam assim, não, na lei estava escrito que eu não deveria comer. E glórias ao meu Deus, eu vou seguir essa lei, eu vou dizer que o porquinho e o bacon eu não vou comer. E Paulo falou assim, no final ele não está fazendo para Deus? Um aqui não diz, para a glória do meu Deus eu vou comer o bacon. E o outro vira e fala assim, para a glória do meu Deus eu que não como esse bacon. Para a glória do meu Deus, sábado para mim, domingo, segunda, tudo é dia a dia. Para a glória do meu Deus eu vivo tudo para a glória dele. Ele fala, não. Entrou o sabate, eu o celebro. Eu vou celebrar como um dia sagrado para o meu Deus. Ele falou assim, no final das contas não está todo mundo fazendo, querendo agradar a Deus. É uma questão específica, querido, tá? Porque senão a gente criou um problema aqui, alguém vai sair e vai falar assim, vou jogar no bicho para a glória de Deus, porque está escrito aí, é só o irmão não descobrir. Vou ter 2 esposas para a glória de Deus, é só não descobrirem. Não é sobre isso. É sobre detalhes de adoração que um queria cumprir. Um pensa que de joelho é melhor, o outro pensa que é em pé. Estamos juntos? No caso de quem vivia com restrições, Paulo considera no 14 e no 15 como fraco,
doente. Ele fala assim, coitado. Não. 14 e 15 capítulos. Depois vocês podem ler lá. Não, a Duda me ajudou. Talvez eu passei, tá certo, do dia. Ela foi na hora ali. Presta atenção. A ideia é que a pessoa que tem restrição, ela é doente. Paulo disse, o livre é o sadio e maduro. Quem diz, eu não estou restrito a nada, a nenhum tipo de regra, a minha adoração é tudo. Eu não preciso que ninguém me regule por regras, eu adoro com tudo que faço. Tudo que eu faço é nivelado para a glória de Deus. O outro vira e fala assim, não, se eu fizer de um tudo, eu não me sinto fazendo para a glória de Deus, eu tenho que guardar um dia. Paulo diz, esse aqui está doente ainda, ele está enfermo, só que em tudo. Paulo começa a dizer, vocês precisam amar. Vocês estão submetidos a uma regra. Porque se você for lá espizinhar a pessoa que está não querendo, ela está se restringindo, e você espizinhar aquele irmão, ele diz, você já não anda segundo o amor. Ou seja, não importa a liberdade que você possui, a grandeza, a profundidade bíblica, a profundidade de relação com Deus, você acabou com a tua relação com Deus por não amar aquela pessoa. Eu lembro de um irmão que sentou aqui, falou assim, pastor, estou vindo para cá, amei a igreja, vocês são muito bons, gosto de vocês, me identifiquei, quero ser discipulado, aquela coisa toda. Aí ele virou e fez assim, ó, literalmente, essa cara aqui, pastor, eu só queria pedir uma coisa. Eu falei, fala, irmão. Aí ele, eu posso continuar andando de calça? Eu falei, irmão, aqui a doutrina não é do contrário, não, irmão. Se tu não andar de bermuda no dia a dia, eu te excluo. Eu falei, não, querido, tu vai andar de calça do jeito que tu quiser. Eu falei, fica tranquilo, você tem que ser decente. Tá tudo bem, meu irmão, você continua andando com a calça, pode ficar tranquilo. Passou-se um mês, eu acho, fomos para um retiro de homens. Aí aquele irmão, eu chego lá, estamos lá no retiro dos homens, da nossa igreja, aí de repente vem aquele irmão, passa por mim, pastor, bati a mão dele, sejam bem-vindos, aquela festa toda recepcionando os homens, nossos homens vão para o dormitório, deixa as coisas, quando aquele homem volta, ele volta com a canela de fora, com o short do Borussia, do time. Eu olhei para a canela dele, eu fiquei escandalizado no caso. Eu que fiquei escandalizado. Falei, gente, o irmão está se desviando. Querido, percebe que naquele ato de serviço, aquele irmão não me ofendia em nada usar calça? A história é sobre isso. É ponto muito pequeno. Qual é a preocupação e aonde que eu devo construir um irmão desse? Quando ele não entende que no reino de Deus, a calça dele não o santifica. A calça dele pode revelar santidade, tá? Porque olha aqui, ó, a roupa revela santidade, sim ou não? Sim. Se você é só da sensualidade, homens e mulheres, isso significa que essa sensualidade não está na tua roupa, está no teu coração. Então, por favor, roupa revela santidade, mas roupa não impõe. Porque senão, meu irmão, no Oriente Médio, de burca, a gente falar para homem cobiçar mulher? Olhou os olhos assim, ó. Eu vi um negócio, uma piada, uma sátira. A mulher falou, oi amor, sem burca. Burca é aquela, né, para todo mundo ficar, aquela cobertinha que só dá para ver a gradezinha dos olhos assim. Aí, a mulher pegou e falou, oi amor. Ele falou, não, você não é minha esposa não. Ela, peraí. Aí botou assim, não, é você mesmo. Ele só conhecia a esposa de burca. Brincadeira, tá, gente? Eles tiram, eles não expõem para a sociedade. Você está aí comigo? A consagração dessas pessoas, portanto, elas ficavam limitadas. Porém, o foco de ambos os lados era agradar a Deus. Mas quando Paulo chega no cerne da questão, ele vira e fala assim, roupa, monte, campanha, tudo isso é sem valor nenhum. Sabe o que ele fala? Eu quero saber do seguinte, vocês entenderam que vocês entraram no reino?
Vocês entenderam que o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que ele quer falar? Eu não quero saber se você quer guardar o sábado. Eu quero saber se você quer operar em justiça. Eu quero saber se você vive em paz com Deus e com as pessoas. Eu quero saber se você promove paz no mundo. Eu quero saber se você está cheio de alegria. Parece uma coisa tão banal, né? Alegria, porque a gente coloca isso no sistema do riso. Só, querido, só quem sentiu falta da alegria sabe o valor que ela tem. E eu não sei você, para a presença de Deus ser preenchida de alegria, a abundância de alegria na presença dele, deve ser um negócio muito bom ser feliz, ter alegria. Para Jesus falar, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá um tipo de paz, Jesus dá outra. Significa que a paz de Cristo é uma coisa muito importante e diferenciada. Para a alegria ser um fruto do Espírito na santificação, uma parte do fruto dele na santificação nossa, deve ser algo muito importante. Sim ou não? Para a alegria ser uma coisa que acompanha a salvação, deve ser uma coisa muito importante. Eu não vou falar de justiça, paz e alegria. Não vou falar de... Só quero aqui citar para você ver que não é uma coisa banal. É uma coisa extremamente profunda. Essa realidade onde tem justiça, paz e alegria é a realidade que ele chamou de reino de Deus. Ele está falando, não me importo. Esses dias, uma irmã vira, é interpelada na rua, o cara para, oi, você é cristã? Acabou que ele mirou e acertou. Ela, sim, há tantos anos. Ele, por que você segue a Jesus? Ela falou assim, porque ele é maravilhoso, ele se entregou por mim. Ela fez uma descrição de fé linda. E de repente ela virou e falou assim, e você é cristã de qual igreja? Ela, há 20 e tantos anos, eu não vou revelar, mas é uma igreja que eu pensava ser herética. E aquela mulher não muda. Eu vi muita heresia nessa igreja. Só que aquela mulher fez uma descrição de fé tão linda, que eu pensei, no bonde vai entrar eu e ela pulando. Na minha liberdade eu pulo. Querido, eu sinto que a nossa geração colocou o foco no lugar errado. Nós não sabemos trazer o reino, não sabemos viver o reino, mas sabemos bater boca sobre comida e bebida. Como se isso tivesse valor em si mesmo, sabe? Como é que o pano, dona Tânia, como é que um pano pode me santificar, gente? É tudo isso. Então perceba uma coisa aqui, o que a gente precisa? A gente precisa promover o reino. Eu quero que você entenda que você é alguém que promove o reino, que faz o reino acontecer. Agora, uma vez eu falei para um amigo assim, ele se escandalizou, eu escandalizei o amigo. Eu falei, cara, tu sabia que o reino de Deus é uma utopia? O que é uma utopia? Uma realidade que a gente descreve como maravilhosa, só que é irreal. Não existe. Vamos ser sinceros aqui? Aonde que você encontra um lugar de justiça, paz e alegria? Fala aí, Andressa, onde é? Paz, justiça e alegria. Que pessoa que você vê que promove essas realidades aonde chega e aonde está? Que crente que você conhece que fala assim, eu quero trazer justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Que crente que fala assim, eu não aceito outra condição para a nossa nação? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses dias, muito engraçado. O pastor Rogério entrou num evento assim, estava perto da gente, ele entrou num evento e falou assim, vamos, amigo, vamos nesse evento aqui. Aí eu virei e falei assim, ele, não, o ingresso está barato. Aí eu, é mesmo? Quanto que tá? Aí ele falou, quanto? 480. Aí eu fingi que tinha dinheiro, falei assim, o casal? Tipo, pô, eu e minha gata, e eu vou pagar no Pix. Aí ele, não, por pessoa. Aí ela, o evento está 480 por pessoa. Aí ele, não, quando eu entrei, eu achava que era 48. Aí, ele vira e começa, né? Aí tem que, o carro, combustível, ambiabê da vida. Resumo, acho que a gente não vai não. Acho que a gente não vai ficar por aqui mesmo, no evento. Qual é a questão? Será que não está na hora, Anselmo,
da gente começar a ver se um evento cristão deveria cobrar 480? Não sei, eu não sei. Eu vou te falar de realidades que eu vejo. Dentro da igreja tem uma mentalidade. Já está começando. Não faça de graça. Foi isso que nós ouvimos num treinamento para escola bíblica. Escola bíblica, de primeiros passos. Não faça de graça. Porque de graça as pessoas não dão valor. Cobre. Eu estou dizendo, eu chamar você para estudar a Bíblia e falar assim, tem uma taxa, R$100. Aí tu, deve ser muito boa essa aula aí, vou pagar. Dentro da igreja. Eu nunca vi, eu não sei você, eu não sento com meu filho e falo assim, lição da vida, senta aí, desembolsa 100. Querido, você é filho na fé desse lugar. A não ser que a gente jogue esses valores da Bíblia longe. Aí a gente transfere você para cliente, aí sim, a gente cobra. Seu horário, infelizmente, 3 horas. O último discipulado que a gente ficou 2 horas e pouca. Olha, infelizmente, você passou de 1 hora, então a partir de 1 hora a gente começa a cobrar uma taxa extra. Carla e André vai me deixar o Versa comigo hoje. Eu vou andando para casa. Ou eu que vou ter que ressarci-los, porque, sei lá, uma hora a gente abre a aba da reunião, outra hora a aba do discipulado, aí a gente fala, de tudo, meu Deus do céu, é muito assunto. Você está aqui comigo? Será que não está na hora da gente pensar assim, a igreja de Jesus, ela é justa, ela está resolvida, porque em paz, deixa eu só classificar isso, porque eu não vou falar disso, eu preciso que você entenda o conceito para ficar mais claro quando a gente seguir aqui agora. Eu falei sobre promova o reino, amém? E falei que o reino é uma utopia. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos lá, você pensa na justiça para fazer uma transação, um negócio. Na hora de contratar uma mão de obra, tu pensa assim, tu já pensou? Eu já fiz isso. Falei, cara, ficou justo não, cara, segura mais um pouquinho. Ficou justo não. Não posso pagar mais, mas, poxa, segura aí, porque não ficou justo não. Eu sei que não ficou justo, desculpa. Você deu o teu preço, mas não é justo. Toma aqui. Do cara ficar, obrigado. Como quem diz, por quê? Teve uma vez que um discípulo estava aqui na igreja e Deus põe no nosso coração dar uma oferta para ele. Aí eu saí correndo na rua, porque eles estavam indo, eu sabia que eles estavam passando por situações, mas assim, Deus tinha sido muito específico, aí eu corri e fiz assim, falei, pera. Aí eu cheguei lá, dei na mão dele assim, ele pegou e falou assim, o que é isso? Eu falei assim, cara, uma oferta que Deus mandou eu te dar. Aí ele virou, falou assim para mim, por quê? Aí eu fiquei sem, porque eu nunca cheguei num lugar onde alguém perguntasse a oferta. Que isso, não. Nunca. A pessoa pergunta, amém. Fica ali, né, sem entender muito. Ele falou, por quê? Aí eu falei assim, eu pensando que era por quê, eu falei, porque Deus pôs no nosso coração. Aí ele virou e falou assim, não. Você é pastor. Aí eu falei assim, Aí ele, não é eu que... Aí eu falei, não. Eu falei, eu sou seu irmão. Ficou uma coisa de doido. Aí por último ele, Deus te abençoe, pastor. Eu falei, amém. Ficou uma coisa horrível, clima ruim assim. Tomara que a semente fique lá, né, diante do Pai. Agora preste atenção. Está tão embaçado as paradas que se alguém vê um pastor agindo como crente, ele pensa, não, ele é pastor, ele está promovido a não ser crente. Você entendeu aqui, meu irmão? Quando a gente fala para você assim, ora por mim, você está acostumado a quê? Pedir o pastor para orar por você. Você vai ver Paulo pedindo para orar por ele. Ei, está na hora de nós questionarmos se nós conseguimos trazer um ambiente de justiça, paz e alegria para a terra, para encher ambiente, para encher nossas relações. Sabe por quê? Nós não sabemos lidar com essas 3 palavrinhas. Tem muito para se falar. Agora, o reino de Jesus, quando ele foi questionado por Pilatos, ele manda essa frase aqui, ó, meu reino não é desse mundo. Por último, olha a frase como termina. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ele falou, meu reino é nesse mundo. Acabou, não precisava falar a segunda. Ele falou, mas agora,
Meu reino vai entrar aqui, cara. É isso ele falando para Pilatos. Você não tem noção, mas vai ter um monte de pessoas que serão inundadas com a realidade do meu reino. Só que o meu reino hoje não é daqui. Ele está falando, é utópico. Para vocês, é uma relação que não existe. É um pedir. É fazer um pedido. Cara, como é bom ser no dia que o Vasco está jogando. Levinho, ó. Paz. Paz total, paz do reino. Hein? O que Cristo te pediu, se o Espírito Santo não estivesse na sua vida, seria utópico. Seria assim, é sério que você está falando que nós vamos viver em paz, nós vamos viver justo, nós vamos estar cheios de alegria. Olha o mundo, tem de bom ânimo. Aí ele fala, porque no mundo você vai fazer sofrer. É essa contradição que o reino de Deus é. Por quê? Porque não é uma realidade que você pode. Não é Jesus te pedindo assim, promova a paz, faça força, seja da paz. Você vai ser justo. Ah, eu quero ser justo. A partir de hoje eu vou pegar um pedreiro e vou falar, não, eu vou te pagar R$500. Talvez isso não é justo. Talvez você está pagando para um cara que talvez não faça uma coisa boa. E você está alimentando o péssimo profissional que ele é. Ou seja, você não está trazendo justiça. Continua injusto. Na tua bondade você não está sendo justo. Nós somos assim. Nós conseguimos conjugar uma virtude com um pecado. Nós somos maravilhosos. Nós podemos chamar pecado de amor ao filho. Não, eu menti, mas foi por causa que é meu filho. Como é que eu não mentiria? Meu filho, é meu filho. Saiu de mim. O que você justifica com isso? Já pensou tu chegar lá, isso te leva a ser condenado. Aí tu vira e fala assim, mas era meu filho. Saiu de mim. Deus não vai pegar um livro e falar assim, peraí, não, isso aqui estava nas exceções, desculpa, entra aí. Você pegou, irmão? Existe uma dificuldade enorme, mas nós conseguimos fazer essa aberração, conjugar uma coisa boa com uma coisa ruim. Nós conseguimos pegar uma virtude e sujá-la. Por isso que o amor, ele é louvado e especificado em 1 Coríntios 13, para a gente não colocar ele numa categoria suja e nojenta. Por exemplo, a Bíblia diz que o amor não há de ciúme. Aonde tem amor não tem ciúme. É simples assim. Não, pastor, não sei o quê, isso é humano, pode falar o que você quiser, meu irmão. Tu vai lidar com ela, é a Bíblia. Cure a sua enfermidade, não altere a verdade. Lide com o seu problema, lide com a sua dificuldade, com aquilo que está travando o teu relacionamento. Pelo amor de Deus, não empurra para a Bíblia uma coisa que não vai caber lá. Jesus, ele trata o reino dele como utópico. Está falando, ele não é daqui, não. Não, isso aí que você está vendo, Pilatos, isso aí tem nada a ver, não. Isso aqui, se fosse os meus... Não, isso aqui não... Meu reino é tudo diferente. Isso aqui não é nada meu, não. Sou nada de rei de judeu, não. Deixa quieto. Lucas 17, 20. Aí, ó, Rafael, Léo, Túlio. Lembra quando o Cirilo pregou esse texto? Não sei se vocês lembram. Eu só lembro dele cantando. Questionado pelos fariseus de quando viria o reino de Deus. Lembra essa mensagem? Não? Icônica do Cirilo. Poxa vida, a mensagem do Cirilo. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Como ele vem? Nem dirão, ele está aqui, ou ele está lá, ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre. Essa palavra entre ali no grego, ela não foi muito bem traduzida, tanto que a nossa versão, ela traz um adendozinho, é dentro. A palavra entos no grego é dentro. A revista atualizada, algumas outras trazem a palavra dentro. Ficou estranho, tanto que eles trazem a possibilidade, mas entos é dentro, não tem como, traduziram estranhamente ali. Então é dentro, o reino de Deus estará dentro. O que Jesus está falando? Vocês não vão poder ver uma sede, um trono, um rei, um palácio, dizendo, seja bem-vindo, lembra? Seja bem-vindo a Belfor Roxo, seja bem-vindo à Mesquita, você não vai ver, seja bem-vindo ao reino de Deus, não existe esse lugar.
Jesus falou, porque se você quiser ver o meu reino, você vai ter que enxergar dentro de pessoas. Ou essas pessoas manifestarão o reino que estão dentro delas. É interessante que a parábola do joio e do trigo, por favor, meu irmão, mude de igreja, ou mude a sua interpretação da parábola do joio. Nunca vire para mim e fale assim, pastor, tem uns irmãos ruins aqui na igreja, não tem? Tem. Aí você fala, também, né? Dentro da igreja tem o quê? O joio e o trigo. E você pegar uma parábola de uma magnitude assim e infantilizá-la ela de uma forma. Você quer saber qual é o campo? Disse Jesus em Mateus 13:37. O que semeia boa semente, quem é? Isso aí. É o Filho do Homem. O campo é quem? Por favor, Jesus explicou a parábola. Você vai lá e muda a parábola que Jesus explicou. O mestre já falou que não pode ser igreja, família. Toda família tem um joio e tem um trigo. Tem, porque a família está no mundo, porque a igreja está no mundo. Mas o campo, por que isso é importante? Por causa disso, de tudo isso. Por que eu tanto falo dessa parábola? Por causa de todo o outro restante. Ó. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Passa. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o quê? Fins dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pergunta que não quer calar. Se o campo é o mundo, aonde estão semeadas as duas sementes, da espécie boa e da espécie ruim? No mundo. Jesus falou que o reino de Deus viria dessas sementes chamadas filhos do reino, que você seria plantado lá para trazer lá. O desafio é se apertar, meu irmão. É pegar e falar, não, toma posição, me dá espaço aqui. E não vou sair daqui não. Daqui ninguém vai me tirar não. É isso. É falando, ei, vamos lá, deixa a colheita tirar a gente. Mas eu não saio daqui não. A igreja, a igreja quer a sua posição no campo. Nós não podemos perder. Por que acontece? A gente começa a criar uma horta, sei lá como é que chama isso. Tem um campo enorme. Aí, igual, uma hortinha suspensa. Aquela do pallet. A igreja faz isso, faz uma hortinha particular. O coentrinho ali. Rafael Romualdo, coentrinho. Está todo mundo semeado nos potinhos. Olha só, Rafa. Jesus mandou a gente ir para o mundo. E quer implantar a gente dentro de um local, dentro de uma realidade. Isso aqui é só o lugar onde somos instigados, alimentados, cuidados e, se precisar, curados. Agora, nós somos enviados por Jesus ao campo, que é o mundo. Lá a briga é feia, meu irmão. O diabo jogando a dele, Jesus jogando a dele, falando, vai brotar tudo aí, tudo que é jeito. Por que isso é interessante? Porque tudo passa por pessoas. Você percebeu que o reino de Deus hoje não tem uma sede? Está lá. Nós chamamos de lá para cá. Mas esse reino vem aqui, para que daqui ele brote, aconteça. Fala a verdade. Nós nos vemos assim, tão inundados por uma realidade que a gente possa dizer, meu Deus, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Volta ao texto. Paulo falou, e vocês estão aí querendo saber como eu não come. Mas Paulo, o doentinho, ficava assim, mas como eu não como? Quem come é melhor do que quem não come, não é? Paulo falou, vocês ainda não entenderam que Deus está fazendo algo. Ele falou, não destrua a obra de Deus por causa daquilo que você está querendo. Ele está falando, Deus está fazendo uma obra e você é um desocupado olhando detalhes que não precisa. É isso. Ele está falando, Deus está fazendo uma obra. Meu irmão, é tão inusitado as formas como Deus age. Eu queria ter um catálogo para eu falar assim, Deus, nesse caso aqui, peraí. Só sou eu, gente, que fico impressionado como que Deus é versátil na forma de fazer. Ele sai fazendo de qualquer... Sim, não é de qualquer jeito. De variadas formas que você se perde. A gente brinca que nos milagres de Jesus, por que um leva cuspe, lama, o outro é uma palavra, o outro é um toque, é tanta coisa. Palavra e toque, tudo assim, para ninguém criar um macete, um livro de como ministrar cura divina. Meu irmão, quer um conselho?
Entenda o que Deus está fazendo nesse campo, onde você deveria estar semeado, e participe do que Deus está fazendo. Pare de ser um desocupado olhando detalhes que ninguém te chamou. Você vai ficar maluco. Você vai ficar doido. Você vai perder o juízo. Você vai deixar a paixão por Deus. Você vai deixar a paixão por aquilo que Deus te deu para zelar. Pare de ficar apegado a detalhes. Mas, pastor, tu ficou sabendo? Não vamos ficar mais sabendo. Vamos ficar sem saber, melhor. Estou entrando para o teu grupo, Léo. O meme ainda, eu preciso dele, Léo. Mas eu vou chegar lá. Estou diminuindo. Estou enviando só poucos agora, né, gente? Aí de você, Cadu, se você se expressar agora. Participe do que Deus está fazendo, querido. Você está aí comigo? Reino de Deus é a atividade de Deus. Você está entendendo que Deus está governando, então Ele tem uma atividade sendo feita, e Ele está falando assim, é sério que eu estou fazendo uma obra linda na vida dessa pessoa, e você vai discutir com ela se ela ainda tem ou não tem que cumprir o dia sagrado? Deixa ela vai chegar lá. Querido, por Deus. Teve uma vez que um irmão chegou aqui na igreja e falou assim, pastor, amei, vou ficar aqui na igreja. Daqui a pouco ele virou para mim e falou assim, pastor, o pastor de onde eu era, ele vai para Israel, tem como o senhor fazer o seu pedido de oração para ele levar? Porque ele leva e ele queima lá no Sinai. Aí eu fui, vamos ver isso aí. Pensei, cara, esse irmão não andou comigo nem um tintim, ele não sabe o que é Deus e seu reino. Ele não sabe, aquilo que ele afirmava de Deus era muito pequeno, muito pobre. Aí eu falei assim, eu não posso fazer isso com esse irmão. Fiquei, meu irmão. Por último, ele falou assim, pastor, eu estou indo levar o meu, é a última oportunidade. O senhor esqueceu o que eu tinha te pedido? Eu falei, irmão, posso te pedir uma coisa? Vamos combinar um negócio? Eu não tenho essa fé que você tem. Olha que bonito. Não ficou claro quem era o homem da fé. Eu virei e falei assim, você acha que é importante enviar? Ele, sim. Eu falei, você não vai fazer mal nenhum, envia, mas eu não posso escrever lá, porque eu não tenho fé para isso. Aí eu falei assim, minha fé vai em outros parâmetros, nem em Jerusalém, adorarás, verdadeiros adoradores. Eu não falei isso não, só falei assim, minha fé não entende que se for para o Sinai acontece alguma coisa. Mas eu quero um dia subir o Sinai. Gente, não atrapalha a minha fé não, gente, me ajuda. Você vai, pastor, amém. Não tem problema nenhum não, gente. Eu não falei que eu vou vender areia depois para você, não. Eu falei que eu vou lá subir, eu quero subir. Fiquei na minha aula babando toda a geografia de Israel. Agora você acha que eu não quero ir lá ver, de perto? Minha professora fala assim, aqui, Cesareia Marítima, eu moro 15 minutos. Precisa ficar esnobando? Falei para ela, semana que vem vai ser presencial, ela morreu de rir. Uma velhinha, gente, cabelo branquinho. As mulheres são fera. Levam caravanas. É sinistra. As mulheres são tudo sinistras, as professoras. Aí, meu irmão, se eu paro ali, dou um sabão naquele irmão, dona Tânia, eu matava o cara. Deixa ele enviar o papelzinho dele, meu Deus do céu. Vai que acontece um milagre depois daquele papel subir lá no Sinai. Ué, pastor, mas aí não te entendi. Não te entendi? Eu creio na oração. Só que o Monte Sinai, para mim, é o indiferente nessa situação. Alguém vai orar com o papel dele, ele vai estar falando, Deus, minha oração está subindo. Você entendeu, André? André, o que isso é essencial? Eu estava preocupado, era com a dependência química desse irmão, que ele foi o primeiro dependente químico que a gente ajudou. Eu estava preocupado, era se ele ia dar conta de sobreviver à agressividade com que todo mundo via ele. Porque um dependente químico, ele não consegue explicar que ele não é um bandido. Ele não consegue explicar que ele não é um safado. Por quê? As evidências das atitudes são todas essas. Bandido, safado, sem vergonha, não ama tua esposa, não ama teu filho. Mas ele ama. O problema é que o corpo dele ama muito mais a droga. Meu irmão, veja você e café, veja você e refrigerante, você vai entender direitinho. Só que numa proporção muito gigantesca, muito maior, é a briga do dependente químico. E você talvez não consiga se livrar do açúcar. Por favor, a gente não pode julgar. Não temos como. Essa
Essa é uma pedra que, se a gente fala, atire a primeira pedra quem nunca teve o seu vício de estimação. Rede social. Por aí vai. Você tem que tacar pedra. Você não vai conseguir dar o teco. Sim ou não? Estou com medo. Eu acho que você iria jogar a pedra pro chão, né? Pro chão, ó. Soltar. Ó. Da geração Z aos demais, porque a gente vai tudo. O Instagram. Eu que não jogo essa pedra independente de quem. Eu estava preocupado com uma vida, Márcio. Eu não tinha direito de ficar olhando para aquele cara e pensando no papel que ele queria que fosse para o Sinai. Você está comigo? Você está aprendendo? Você está entendendo que por causa de uma falta de amor a gente põe a perder tudo que Deus está fazendo? Deixa Deus trabalhar e participa da construção. Até que um dia esse irmão seja levado a um nível de fé onde ele vira e fala assim, rapaz, aí pastor, eu já precisei de folha. Aí eu falo para ele, tu foi pintinho, irmão. Eu já orei com, lembra? Incenso. Eu acendi um incenso e minha casa ficou cheia de fumaça. Eu subo a minha oração como incenso a ti, ó Deus. Depois eu descobri que o incenso dura muito. Cara, a gente orou por tudo, eu e meu amigo. Ele se libertou do pagode, queimou todos os CDs do Exalta Samba e eu olhava pro... Falei, caraca, cara. A gente queimando o CD do Exalta Samba. Falei, cara, continua orando aí, inventa aí, vamos. 2 novos convertidos, inventa aí, irmão. Inventa uma oração, cara, tira alguma coisa do coelho aí da cartola, fala de alguém, fala de alguma coisa, ora pelo teu pai. Gente, a gente olhava assim, eu e ele pensamos, caraca, depois a gente olhou um pro outro, falando, cara, demora muito, né? Nunca mais acendi. Agora imagina, passam uns anos. Um dia eu te chamo aqui para dar uma oradinha aqui na igreja. Tu chega aqui, tem 5 incensos. Entendeu como é que funciona? Passa 10 anos esse irmão, ele vive e fala assim, você não sabe, pastor? Não sei. Agora vai ser lá na tumba de Jesus. Dá teu pedido aí. Tudo que estava morto vai ressuscitar. Entendeu? Tem uma coisa essencial chamada reino de Deus. Deus está no engajamento, cara, e ele está, olha que sinistro, ele não está falando, presta atenção aqui, de um ambiente, você entendeu isso? Ele está falando de reino, ele está falando de gente que está inundada por uma realidade. Em Mateus 6, você é orientado a orar o quê? Venha o teu? Olha agora que interessante, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, 2 de Pedro 3, 13, vai falar a respeito de Ló, quem? Isso. Não, perdão, esse não é o Ló ainda não. Olha isso aqui. É 2 de Pedro, mas é o 2. Depois a gente vai ler. Fica aí, Duda. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Olha como é que é esse lugar. Nos quais habita quem? Um dia, a realidade que te habita vai ser um lugar. Hoje não. Hoje na terra não tem justiça em lugar nenhum. Você matou bem, não tem paz em lugar nenhum. Paz de Cristo. Ambiente para isso? Não. Ah, pastor, eu tive um lugar, pastor. Ai, eu fui para um lugar. Eu lembro quando a gente ia para Vila Histórica de Mambucaba. Lá ficou conhecido por ser a casa do Bolsonaro. Aí, muito bom aquele lugar. É uma delícia. Márcio, até o dia que eu peguei, estava tão feliz que eu passava pelo Gol assim, vou ali na praia, Gol, virava assim, carro lindo, hein? Caê. Alguns dias depois eu tento ligar o carro. Um ambiente de paz, é isso, ó, um ambiente. Eu tento ligar o carro. Lembra disso? Meu Deus, eu sabia que eu tinha que ter ligado esse carro. Foi 3 dias. Foi maligno. Eu fui até o próximo bairro, porque ali não tem mecânico. O meu ambiente de paz se tornou o meu lugar de desespero. Porque
É uma subida, Andressa. Como é que tu sobe com cava? Foi uma coisa ridícula. A gente subindo, mas sobe muito, gente, porque é muito baixo. Para tu entrar na vida histórica, pesquisa na internet, você vai entender o meu desespero. Por último, você tem que sair na BR, para o outro lado. E como é que eu vou cruzar e vou chegar com esse carro lá? Graças a Deus pelos radares nessa hora. Então presta atenção, não existe um ambiente. Agora, nós aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habitam a justiça. Meu irmão, se você não mudar de vida, você não pode entrar lá, senão tu leva o que não podia para lá. Lá é um ambiente que não pode ser contaminado, por isso que tu está mudando aqui. Olha o próximo verso, 14. 2 de Pedro 3,14. Por essa razão, por quê? Porque a gente aguarda um ambiente que é justo, é justiça. Amados, esperando tais coisas, esforça-se para que Deus os encontre como? Ele falando, candidato aceito. Como? Sem mácula, sem culpa e em paz. Por favor, olhe para a tua vida e tente colocar isso dentro do teu coração. Fala, a minha vida vai ser sem mácula, sem culpa e em paz. Eu preciso de ter uma vida assim. Não sei que você vai fazer, um milagre que Deus vai operar, porque isso tudo aqui é utópico. Nós vivemos cheio de culpa, a gente vive com sensação de que sujamos o nosso coração, a gente, de vez em quando, flerta com uma perturbação, não com paz. Mas é uma realidade que em Deus é possível. Você está entendendo? O Evangelho, meu irmão, eu não sei se te explicaram bem, ele não é uma realidade que você pode se esforçar. O esforço aqui é render-se. Você se entende que é um esforço para estar no lugar onde Deus opera isso sobre nós. Quem aqui é capaz de tirar a culpa de dentro de si? Você já tentou lidar com a culpa? Esses dias, cara, a gente estava com Andressa e Michele num lugar. Lembra da cena? O Arthur dá um grito, eu pensei que era o Felipe. Corrigi na hora. Pá! Não, pá não. Dele um... Felipe levantou e eu fui levantando junto aqui, ó. Falei, por que gritou? Todo mundo assim me olhando. Os crentes na hora, meu irmão, pegam pedras assim. Brincadeira, é assim que a gente se enxerga, né? Aí eu fico sem entender. Aí daqui a pouco eu falei, mas ele gritou. A pastora falou assim, foi ele não. Aí eu, não foi ele? De coisas mínimas? O bichinho não fez mais não. Ele ficou assim com o olho cheio d'água, assim, me olhando assim, ó, fixamente nos meus olhos. Como quem diz. Agora é profético? Agora é profético as correções? Meu irmão, eu pedi perdão ali mesmo. Chegou em casa, eu fui lá, sentei com ele, pedi perdão. Fui até ver um filme com ele, agarradinho nós dois. Estava bem calor, mas eu apertei ele assim, meu Deus do céu, coitado do meu filho. De coisas básicas a gente sente culpa. Eu não sei o que você vai fazer com essa informação, mas isso aí é o que você precisa. Não precisa passar o 15, não. É isso aí que você precisa. Você precisa se ver sem mácula. Qualquer sujeira que sujou você, qualquer, meu irmão, eu estou te falando das mais pequenas possíveis, as coisinhas mais besteiras. Pega isso. Sabe por quê? Porque o ambiente que tu está indo é um ambiente de justiça. Agora saiba de uma coisa. Se o reino que nós estamos trazendo não é daqui, então não combina com aqui. Você entende isso? Então nós não somos mais daqui. A gente funciona diferente, gente. Você ainda não entendeu? Deus, ele quebra a lógica contigo. A lógica é todo mundo indo para ali. Se você não entender isso, tu vai viver levando rasteira. Porque tu vai orar a Deus, vai falar, Deus, por que comigo é diferente? Tu já viu o que o pessoal fala? Eu não pequei, não foi nem porque não queria. É porque vai que Deus, na minha vez, me toma como exemplo. Não tem gente que tem uma sensação assim? Fala, Deus, a gente só saiu assim, assim, assim. Eu já vi irmão, Senhor, entrar na curva. Tinha um irmão que falava assim, estou na curva do desvio. Ele falava isso pra gente, né? Estou na curva do desvio, cara. Ou seja, ele estava dizendo que ele entrou na curva e não estava conseguindo se segurar. Presta atenção. Tu vê um irmão na curva do desvio? Não, no deslize total da curva. Saiu da pista.
E tu vem, meu irmão, passa na faixa assim, Deus fala assim, cuidado. A faixa aí. Entendeu a questão? Tu funciona diferente. Você ainda não entendeu? Com você é diferente. Deus te cobra diferente, Deus te quer diferente, Deus quer te posicionar diferente. Você está vivendo o evangelho, meu irmão. Desculpa, mas não tem tolerância para nós. O amor de Deus é sobre as nossas vidas, mas não banalize esse amor. O nosso Deus, ele quer nos mudar tão profundo que ele não quer dar para nós concessão, ele não quer dar permissão para a gente pecar em algumas coisas. Por favor, você precisa ter a alma de Jó. Ló. Quer ver a alma dele? Isso é muito gostoso, cara. Agora sim, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6. Ele vai trazer aqui a ideia do que Deus fez com alguns lugares. Ele vai citar Sodoma e Gomorra. Então, ele vai ter que citar Ló. Olha o que ele diz. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que, olha isso aqui, via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Meu irmão, eu não consigo entender você e as amizades com quem você entra no profundo da relação e a vida que elas vivem e a vida que você diz viver. Não entendeu? Você diz que está em Deus, no reino de Deus, mas tem uma amizade profunda com certas pessoas. Você não se aflige por estar perto delas? Por favor, não é nesse nível. Eu sou pastor, acontece muito. As pessoas xingam perto de mim e falam assim, desculpa. Ali eu penso, será que é válido para remissão de pecado? Dá uma limpadinha, Senhor. Porque, querido, para mim, se eu for lá nos teus parentes, ele xingar, não conserta não, deixa xingar. Que isso, pastor? Querido, a gente tem que estar triste por outro motivo. A gente tem que estar triste porque que ele não tem o Espírito Santo para brigar com ele nessas tendências que ele tem. Eu quero é que o Espírito Santo entre nele. A boca suja dele, o Espírito Santo conserta. Eu não estou preocupado com o palavrão dele. Você está? Eu estou preocupado com que minha alma não se angustia com a impiedade que a pessoa está vivendo. Outro dia um cara pegou num lugar que eu estava, e depois que ele ficou sabendo que eu era pastor, piorou muito. Aí ele foi, falando de sexo. E eu ali, ó. Foi uma oportunidade, se ele dialogar, ele me botou numa conversa, aí já era para ele. Aí eu vou entrar com a conversa. Não, vai dizer que pastor não faz sexo? Falei, faço. Aí o cara, não, pastor, desculpa. Cara, tu é mó vacilão, cara. Perdão, pastor. Eu falei, cara. Aí eu falei assim, não, deixa ele falar. Terminou eu e esse cara. Eu falei assim, cara, as pessoas confundem muito. Isso aí que tu falou é verdade. Inclusive, para mim, aí comecei. Por último, aquele cara apertou minha mão. Esses dias ele me viu, ele passou por mim. Falei, pastor, tudo bom? Apertou minha mão, não falou nada. Ele, esse aí é maluco. Não, ele percebeu, tipo, esse cara está em outra sintonia. O meu pecado não o agride no sentido de eu não... É tristeza, é tentar... Não, cara, deixa eu te explicar melhor. Tu vê a coisa por um lance embaçado, tu tá vendo a vida totalmente embaçada. Tu acha mesmo que a sua sujeira me suja? Não, a sua sujeira me entristece. A gente tem que voltar a sentir dor pelo pecado alheio. A gente tem que sair daqui e ver o forró do Valneire lotado e pensar assim, meu Deus, é mais traição, é mais vício. Não é passar por ali e falar assim, caramba, já fui um Zé Mané daquele ali. Já fui um cara assim, eu era assim mesmo. Esses dias eu brinquei com um rapaz, né? A gente usou
o meu passado com bate-bola para falar que o rapaz é... Aí eu brinquei com o rapaz, falei assim, tu vai virar pastor, cara. Que já brincaram com o cara, eu brinquei também. Eu estava lembrando, gente, literalmente, o que você seria se Deus não tivesse intervido? Cara, não é possível que você não conhece o seu potencial maligno. Eu oro para que você se veja. Tiago fala assim, ó, senti as vossas misérias. Enquanto a gente não sabe quão ruim nós somos, o evangelho não começou para nós, cara. Nós temos que ter pavor de voltar para aquilo. E ver gente naquilo tem que ser um negócio assim. Ó, como que ele consegue? Eu quero te pedir, querido, que você olhe para dentro de você e entenda de uma vez por todas que se você não tiver essa alma de Ló, de olhar o ambiente e falar assim, eu estou sentindo, a insensibilidade já te tocou. Isso é muito pior. Isso é muito pior. Significa que o caos que está por aí, não te toca mais. Isso é preocupante. Se pegue um dia querendo chorar pelas injustiças. Se pegue um dia se indignando e faça disso um estilo de vida onde você conteste. A gente tem que ter coragem de olhar e falar assim, cara, eu não sou uma pessoa que estou bem com tudo isso. Eu estou indignado. Sabe por quê? Posso terminar com isso aqui? Se você não é um indignado, você nunca terá uma intercessão que preste. Sabe quem é um intercessor? Alguém que Deus abre e rasga o olho dele para ele ver claramente. Até que isso aconteça, você nunca intercedeu. Quer começar bem? Olha aqui. Que Deus abra teus olhos para que você veja o pecado da sua família. Não, amém? O pecado do teu esposo, da tua esposa. Não é para acusação, não. É para você sentir dor e falar assim, meu Deus, olha como estamos. Aí você terá uma oração. Você nunca orou tão sincero quanto aquele dia que você conseguir ver a realidade como ela está. Querido, esse dia é um dia que a gente ora, tudo muda. Tudo muda. A tua oração não tem Pai amado, Pai querido, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você vai se pegar falando assim, Deus socorro. Aqui é urgente agora. Testando. Tá ligado a antena? Meu Deus, me ajuda. Você vai ver que você vai deixar todo o protocolo de lado. Vai falar, te amo e amém, eu te glorifico, mas olha aqui. Essa situação, Deus, me causa dor, me causa nojo. Por favor, vem, Deus. Nós estamos precisando disso. Pessoas que comecem a entender que o negócio não está bom. E comecem a chorar, e comecem a pedir. Aí que você vai ver a coisa mudar. Pastor, então quer dizer que o meu casamento não muda por quê? Porque você está conforme a um problema. O dia que você desconformar, o dia que você ficar inconformado, o dia que te tirarem dessa forma, teu sentimento vai mudar aqui. Você vai se ver chorando, pedindo misericórdia pelo teu esposo. Deus, age na vida dele, age na vida dela, age na vida dos meus filhos. Meu Deus, age na minha igreja. Você não vai ser um crítico, você vai ser um quebrantado. É disso que o Evangelho está precisando na nossa nação. Alguém que fala assim, meu Deus, a justiça que eu preciso trazer, eu não estou vendo. A paz que deveria estar acontecendo, eu não estou vendo. Eu quero orar para que a sua alma seja despertada nessa noite. Para que você diga assim, eu não sei. Eu não vou ficar mais perdendo meu... comida, parede da igreja. Querido, se for isso, eu pinto de branco. Você sabia que os críticos de uma igreja de parede preta, eles ficariam sem ter o que falar se a gente pintasse ela de branco? Sabe por quê? Eles não estão falando assim, você já viu a teologia de uma igreja de parede preta? Eles não estão preocupados com isso. E eles também não estão preocupados com um monte de pastores sérios de igreja de parede preta. Eles não estão preocupados com isso. O reino de Deus vive de discussões inúteis, tolas. Se a gente mandar numa roda de pastor assim, primeiro o ovo ou a galinha? E Adão? Tinha umbigo? Você entende que Adão veio de Deus, né? Tinha umbigo ou não tinha? Tinha. Deus criou um buraquinho.
Para não ficar diferente dos filhos. Não, nós gostamos abertas para falar mais, pastor, manda mais aí para eu falar com meus amigos. Segunda já tem assunto. Não, querido. Eu quero que você se apaixone pelo reino de Deus. E vamos lá, não seja um destruidor do que Deus está fazendo. Deus está fazendo, querido. Deus está fazendo. Você precisa participar. Agora, o dia que a gente começar a falar paz, justiça e alegria no Espírito Santo, paz. Eu quero uma outra realidade, uma realidade que é utópica. Eu quero viver isso dentro da minha casa, depois eu quero espalhar isso para o resto do mundo. Aí tudo vai ficar mudado. Pai, coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos. Senhor, eu desconheço prazer maior, Pai, do que Tua vontade, Senhor. Do que o Teu Espírito. De todos os prazeres que nós já provamos, Deus. O Senhor é o mais intenso. O Senhor é o que sacia. Não há nada que se compare aqui ao Senhor. Queremos pedir, Pai, não por causa da oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. Queremos pedir porque é o nosso desejo, que venha Teu reino, Pai. Que venha Teu reino, Pai. Que seja feita a Tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Nós queremos a justiça, queremos a paz, queremos a alegria do Espírito Santo. Ajuda-nos a ser inundados por essa realidade e então espalhada, Pai. Meu clamor, Deus, é para que o Senhor esteja sendo agora na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Nos ajuda a conviver com as nossas diferenças de maturidade. Que cada um saiba respeitar o outro, Pai. Naquilo que ainda o outro não chegou. E de alguma forma nos ajuda a ministrar nas nossas ações para que não venhamos colocar tropeço, para que não venhamos colocar nenhum tipo de escândalo a ele, para que ele não se perca. Não queremos mais impedir o que o Senhor está fazendo. Por favor, continue Tua obra e nos ensine a amar, de tal forma que a gente coopere, mas não atrapalhe nada que o Senhor está fazendo. Nos perdoa por cada momento onde fizemos o papel de dar queda em alguém. Não era a nossa intenção. Nós não queremos que pessoas nos sigam escandalizadas, perdidas, desorientadas. Nós queremos que as pessoas nos sigam, Senhor, no discipulado, apaixonada por Ti, Deus, acima de qualquer coisa. Então nos ajuda a sermos assim. Que a nossa alma agora fique incompatível com tudo que está à nossa volta, Deus. Nós não queremos nos conformar com esse mundo. Mas queremos, ó Deus, sermos intercessores fiéis do Senhor. Pessoas que de fato olham outra realidade, que enxergam o reino e enxerga tudo que está inconforme ao reino. E pede, Deus, venha, vem com Teu reino. Gera intercessores fiéis aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém.